Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para todos os que têm discernimento, são todas claras e retas aos que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Provérbios, capítulo 8, versículos 8 a 14. Olá, pessoa linda! Seja bem-vindo a mais uma palavra de encorajamento. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021. Imagine um baú cheio de ouro, pratas e pedras preciosas. Agora imagine um tesouro que é tão valioso que nem se compara a esse, algo que vale muito mais do que ouro, prata, rubi. Esse tesouro está à sua disposição e você pode tomar posse dele ainda hoje. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você deseja ser uma pessoa sábia? A sabedoria é um dos temas mais citados em Provérbios. E em alguns momentos ela é personificada, como se fosse uma pessoa falando conosco. Esse é o caso do capítulo 8. Ele inicia com um chamamento, um clamor, em especial aos inexperientes, a quem ainda não tem sabedoria, a quem deseja encontrar esse tesouro. E essa inexperiência não se trata especificamente da idade, mas da falta de sabedoria. E só tem sabedoria quem busca a Jesus. E Ele nos ama de uma forma tão intensa, indescritível e inexplicável que sim, o tesouro da sabedoria está à minha disposição e à sua. Deus nos dá livremente, basta querermos. E o que precisamos para isso? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Está disposto a quebrar o seu orgulho e buscar orientação diretamente na fonte de toda a sabedoria? Não é sobre religião ou placa de igreja, é sobre a palavra de Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ela nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos instrui na justiça, nos tornando aptos e preparados para as boas obras. Eu fui e continuo sendo muito confrontada pela palavra de Deus. Deus transformou a minha vida quando eu comecei a obedecer a palavra de Deus. A Bíblia realmente nos constrange, nos faz olhar quão miseráveis somos sem a misericórdia de Deus, quão falhos somos sem Jesus ao nosso lado, sem ter o Espírito Santo comandando a nossa vida. Muitas vezes até temos desejo sincero de agradar a Deus, mas quando não buscamos conhecer a palavra, como poderemos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Podemos estar fazendo coisas que provocam a ira de Deus. Você sabia disso? Como um mar agitado. Temer ao Senhor, ter um sentimento profundo de respeito e reverência, é buscar conhecê-lo, é odiar o mal. A sabedoria odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Não há como temer ao Senhor e aceitar o mal. Não há como temer ao Senhor e ser orgulhoso, arrogante, ter mau comportamento ou ser perverso ao falar. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Achava que podia fazer algo pelo meu braço, na minha força. O meu trabalho era meu Deus. Eu conhecia Jesus só de ouvir falar. Quem crê na palavra de Deus e continua com essas atitudes é orgulhoso, acha que sabe mais do que Deus, entende? Eu era assim. Porque se eu temesse realmente ao Senhor, eu entenderia que o orgulho, a arrogância entram em conflito direto com as instruções de Deus.
qualquer pensamento de que podemos fazer algo por nós mesmos, por merecermos alguma coisa, pelo nosso braço, por salvarmos a nossa alma pelas nossas próprias atitudes, ações, isso é mentira. Nós somos pecadores, nós caímos pelo nosso pecado, nós herdamos o pecado de Adão, estamos separados de Deus e foi o sacrifício de Jesus que nos resgatou. Se nós pudéssemos nos salvar pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas ações, então por que Deus precisaria mandar o Filho dele para morrer por mim e por você? Será que aquele sangue foi em vão? Você entende por que Cristo morreu? Por mim e por você. Era para mim estar naquela cruz. Eu sou pecadora, Cristo não era. É essa a diferença quando nós entendemos quão miseráveis nós somos sem Cristo. Quando entendemos o que é temer ao Senhor, nós buscamos a Ele de todo o coração. Isso vai gerar intimidade com Deus, nos tornarmos amigos de Deus, passaremos a entender que o conselho dEle é o mais sensato, somente a Ele pertence o entendimento e o poder. Você quer ser amado por Deus? Quer encontrá-lo? Então busque a Deus de todo o coração e você se surpreenderá. Busque enquanto Ele ainda pode ser encontrado. A boa notícia é que Ele nos ama e a palavra diz que Ele ama aqueles que o buscam de madrugada, que eles o encontrarão. Você quer ser amado por Deus? Quer encontrá-lo? Então busque a Ele de todo o coração enquanto Ele ainda pode ser encontrado e você se surpreenderá. Ele ama aqueles que o amam. A palavra diz que os que buscam a Ele de madrugada encontrarão. Ou seja, quem coloca Deus em primeiro lugar. Essa madrugada significa colocar Deus na frente de todas as coisas. Em primeiro lugar, no início da manhã, no início de um projeto, no início de tudo, coloque Deus diante de tudo. Entregue a Ele os teus projetos, entregue a Ele a tua vida. Enquanto não temos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, verdadeiramente a Jesus, não conseguiremos encontrar sabedoria, porque Ele é sabedoria. E quando encontramos Ele, temos vida e favor de Deus. Esse capítulo 8 de Provérbios nos revela Cristo, porque Deus é sabedoria e ela fica evidenciada em Cristo. A sabedoria esteve com Deus na criação do universo. Isso está descrito no capítulo 8 de Provérbios. E nele, em Deus, em Cristo está o verdadeiro poder. Eu te desafio a estudar o livro de Provérbios, a mergulhar na Bíblia. Não acredite no que eu estou te falando. Vai lá, pega a Bíblia, confere tudo que você está ouvindo, convide o Espírito Santo para te revelar, para te dar sabedoria. O último capítulo do versículo 8 nos traz um alerta muito importante e isso nos confronta muito. Ali está escrito: quem se afasta de mim, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Isso é muito forte. Entende que se não buscarmos sabedoria, não encontraremos Jesus? Ou se não buscarmos conhecer a Jesus, não encontraremos sabedoria nem vida. Está tudo ligado. Se não obedecermos a Deus ou nos afastarmos dele, estaremos agredindo a nós mesmos, porque não estaremos encontrando vida e sim morte. Jesus mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida sem Jesus, não há outro caminho além dele, não há outra verdade que não seja o Evangelho. Todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira. Somente um caminho leva a Deus, Jesus Cristo. Ninguém chega ao Pai se não for por meio dele. Ou cremos nisso, ou podemos rasgar a Bíblia, concorda? Sabe o que é o mais irônico de tudo isso? É que o próprio Salomão, que escreveu esses provérbios, se afastou de Deus. Ele fez o que está dizendo aqui no último versículo. E para comprovar o que Deus falou,
para comprovar de que a Bíblia é verdadeira, de que o mundo espiritual é real, ele é totalmente legal, existem leis e quando descumprimos as leis, nós sofreremos as consequências. E nós escolhemos. Nós poderemos ter bênção se obedecermos ou maldição se desobedecermos. Foi assim que Deus determinou. Está lá em Deuteronômio 28. Assim como se você passar além da velocidade por um radar, você é multado, essa é a consequência. Nós colheremos o que nós plantamos. A história da desobediência de Salomão está em 1 Reis 11, confere lá. A palavra de Deus diz que ele teve muitas mulheres e essas mulheres fizeram com que ele se voltasse para outros deuses. E existe uma lei que nós não podemos ter outro Deus além do Senhor. Salomão não só desobedeceu, passou a seguir os ídolos, mas também construiu altares de adoração e provocou a ira do Senhor Deus, porque ele se desviou. Quando Moisés subiu ao Sinai e recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, como está descrito lá em Êxodo 20, onde tem não matar, não roubar, não dar falso testemunho, também está escrito: não terás outros deuses além de mim, nem fará para ti nenhum ídolo ou imagem, bem como não se prostrará diante deles, nem lhes prestará culto. E ali, da mesma forma como Deuteronômio 28, há uma consequência para a desobediência. Deus nos diz que Ele é um Deus zeloso, que tem ciúmes de nós e nos castigará o nosso pecado nos nossos filhos, netos, bisnetos, até tataranetos. Até a 3ª ou 4ª geração será visitada por quem desobedece esse mandamento. Mas ali também tem uma bênção para quem obedece. Gerações serão benditas se nós obedecermos esse mandamento. Não sei para você, mas para mim isso foi muito difícil entender. Eu acho que de verdade eu não queria entender isso. Só quando eu permiti que o Espírito Santo quebrasse o meu orgulho, os meus olhos se abriram, as vendas caíram e tudo começou a fazer sentido, ficar claro. A Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Se ela é, nós precisamos seguir. Mas se ela não é, por que vamos à igreja? A Bíblia foi escrita por homens, sim, mas inspirada por Deus. Isso é muito forte. Se cremos que Jesus entregou a vida por nós, morreu, ressuscitou, e que nós teremos a vida eterna, com certeza nós queremos fazer tudo o que for necessário para entrarmos no paraíso, certo? E a palavra é muito clara quando nos diz aqueles que ficarão de fora do paraíso. Você quer arriscar? Eu prefiro crer que sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu busco não cometer o mesmo erro de Salomão. Eu posso errar? Sim, eu sou falha. Salomão era o homem mais sábio da terra, se afastou de Deus, provocou a ira de Deus. Eu oro todos os dias para que Deus me ajude a permanecer firme diante do Senhor, obediente às palavras. Porque Deus nos diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. Eu sou a escritora Suzana, te convido para juntos abençoarmos vida compartilhando essa palavra. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Isso é muito importante. A palavra de Deus precisa ser divulgada. Nós não temos mais muito tempo. Só Jesus sabe a hora, mas em breve Ele voltará, porque Ele é o mesmo que era, que é e que há de vir. Que essa seja uma semana abençoada, em que você deseje, em que você busque a sabedoria que há em Deus, em que você busque intimidade com Deus. Mergulhe na palavra, esse é o convite.